Bom, nós vamos conversar sobre esse assunto agora com a mestre e doutora em Direito Penal, Carla Raal. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Eu queria, inicialmente, perguntar à senhora, claro, do ponto de vista jurídico, né, excetuando aí qualquer aspecto político, é legal fazer uma delação premiada com alguém que está na cadeia? Porque a impressão que a gente tem é que na cadeia, né, se preciso, alguém entrega o que tem e o que não tem. É claro que a delação tem de vir acompanhada de prova, né? Mas a senhora acha justa essa discussão? Delação só vale se a pessoa não estiver presa? Eu acho uma discussão muito válida. Eu também entendo que se você está preso, se uma pessoa está, na verdade, tendo uma coação emocional para poder fazer uma delação, ela acaba, sim, tendo pressupostos que causam uma ilegitimidade relacionada a isso. Então, eu entendo, sim, que vale muito a pena essa discussão. Eu acho que o Congresso tem, sim, que se debruçar sobre esse tema. Embora o projeto em si, eu entendo que também deva sofrer várias alterações, porque também não está muito claro. Por exemplo, diz que deve haver uma alteração, que a pessoa não pode, no momento da homologação judicial, estar presa respondendo a um processo ou a um inquérito. E isso gera uma série de polêmicas. Por quê? Porque se ele está preso, no momento em que há a proposta do termo de colaboração, inclusive de confidencialidade, e a proposta para ser analisada, isso gera uma questão que, naquele momento da propositura, ele está preso para poder, então, discutir e aceitar a possibilidade de uma colaboração premiada, e no momento da homologação judicial, ele passa a estar solto, até porque são, obviamente, pré-requisitos para a colaboração, seja uma diminuição de pena, no caso de uma eventual condenação, seja na questão da soltura imediata para que possa responder em liberdade. Então, eu entendo, sim, que é um projeto que deva, sim, ser levado à discussão pela Câmara dos Deputados e, posteriormente, ao Senado, para que possa haver uma legislação muito mais clara a respeito do tema, porque da maneira como está, a própria legislação atual, que é uma legislação de 2013 e que sofreu alterações em 2019, incluindo vários dispositivos que, de uma maneira ou de outra, trazem essas questões todas relacionadas no projeto, mas que, para mim, realmente falta clareza relacionado a questões extremamente importantes, como essa, por exemplo, da questão da homologação judicial, que não tem absolutamente nada a ver com o momento da apresentação do termo de confidencialidade relacionada a isso, bem como a proposta, o teor desse acordo. E, doutora, falando em clareza, também no texto não fica muito claro se vale para delações antigas, por exemplo. Então, essa também é uma questão que nós também temos princípios processuais que diz que quando existe uma possibilidade de beneficiar aquela pessoa, no caso celebrante, né, no caso colaborador, deve sim ser o que a gente chama de efeito ex tunc, né, ou seja, para trás deve atingir inclusive as delações já propostas, inclusive já homologadas. Mas como se trata de uma relação entre um celebrante, uma pessoa que está sendo beneficiada ou que está aderindo a uma colaboração, bem como com o poder público, eu entendo que em casos como esse deve ser analisado caso a caso, para entender se de fato aquele colaborador ele tem interesse sim em que seja revista ou anulada aquela colaboração para que seja novamente feita uma proposta de colaboração premiada, bem como de termo de confidencialidade, ou se ele não tem intenção em fazê-lo. Acácio? Eu acho que essa é uma questão importante. Desculpe. Doutora, bom dia. No final das contas, se aprovada essa alteração, nós teríamos a extinção da delação premiada no Brasil. Mas, principalmente pensando na atuação do Supremo Tribunal Federal
em temas relacionados à delação premiada. Não é muito fácil a posição do Congresso nesse momento? Aprova um projeto ruim, que não decide se é aplicável ou não às delações anteriores e joga no colo do Supremo Tribunal Federal essa decisão no momento em que o Supremo já está desgastado. O que a senhora pensa sobre isso? Eu acho que aqui nós temos que dividir uma questão técnico-jurídica, né? Ou seja, são questões efetivas relacionadas a princípios de direito penal e processo penal, e que isso, obviamente, está no ordenamento jurídico em relação, obviamente, a questões de insegurança jurídica. De fato, independentemente do Supremo estar ou não no momento, né, em que está havendo uma grande polarização política, situações em que ele deve se debruçar em questões extremamente complexas, de fato não é uma tarefa simples para o Supremo Tribunal Federal. Mas nós temos, então, que verificar de que maneira vai haver essa limitação. Quando você diz que, de fato, as delações, e eu entendo que as delações anteriores podem ser extintas, e isso independentemente de quando tenha sido realizada, ela, de fato, isso gera uma insegurança jurídica, né? Mas, do ponto de vista técnico, é algo que tem que haver, sim, tem que haver um movimento do Supremo para poder pensar a respeito disso. E eu concordo, né, em relação, talvez, ao momento, eu não sei se existe o momento do parlamento agora pensar numa situação que venha beneficiar a todos. É claro que a questão política sempre está envolvida em situações como essa, mas o projeto em si, entendo, ele deva passar por uma nova reestruturação, uma nova estruturação, porque da maneira como está, vai gerar mais polêmica ainda. Doutor, agora há pouquinho nós estávamos falando sobre a delação premiada feita pelo ex-PM Rony Lessa. Não quero tomar o caso específico como exemplo, mas a tese, um sujeito... Porque quando a gente fala em delação premiada, imediatamente nós somos levados para a Operação Lava Jato, empresários, políticos. Mas no caso, por exemplo, de um bandido que comete um crime violento, um crime contra a vida, por exemplo, um ex-policial militar ou um agente de segurança pública qualquer, esse indivíduo, se ele não tiver preso com o tamanho poder que ele tem do lado de fora e violência que ele é capaz de empreender para, enfim, fazer ou não fazer aquilo que ele não quer, ele dificilmente vai fazer uma delação premiada, né? Nesse caso, por exemplo, o Rony Lessa dificilmente teria feito uma delação premiada se estivesse solto, em contato com milicianos, com políticos, com quem ele supostamente é envolvido. Esses casos não teriam, em que a delação premiada foi fundamental para o desfecho, eles não teriam a investigação prejudicada sem a possibilidade de firmar uma delação premiada com o suspeito na cadeia? Não, com certeza. Eu entendo que sim, isso gera, como eu disse, uma polêmica, uma situação de insegurança muito grande. Talvez uma alternativa seria não necessariamente extinguir as delações, mas talvez revê-las. Realmente, nós vamos nos deparar com questões jurídicas muito graves, muito sérias, para poder regularizar essa situação. De fato, o projeto traz aí muitas questões que têm sim que ser avaliadas, a meu ver está muito aquém, né, do que deveria ser, até para que possa proteger não somente aquele que fez, o colaborador em si, né, quem fez a colaboração, bem como a sociedade. Eu acho que é realmente uma situação que nós vamos ter que enfrentar, porque, de fato, gera, sim, um problema, porque acaba ficando muito... E eu não estou dizendo que isso acontece, eu estou dizendo que há uma probabilidade de que a coação emocional de ter uma pessoa presa respondendo um processo, muitas vezes até de maneira injusta do ponto de vista jurídico, né, até ou porque não tem os pressupostos necessários para uma prisão cautelar. Nesse caso, sim, nós temos um problema da voluntariedade, né? E isso também deve ser revisto.
Agora, de fato, não é uma situação simples, não é uma posição simples, não é uma forma de solucionar isso de maneira imediata. O parlamento, sim, tem que tomar muito cuidado na hora de aprovar um projeto como esse, porque, inclusive, vai revogar vários, ou vai derrogar vários dispositivos da lei que está atualmente em vigor. Então, realmente não é uma tarefa simples e tem que ter todo o cuidado necessário para que não esbarremos em relação a dispositivos e a própria situação daqueles que já fizeram e já homologaram uma colaboração premiada. Nós conversamos com a mestre e doutora em Direito Penal, Carla Raal Benedetti. Doutora, muito obrigado pela atenção, bom fim de semana. Obrigada, eu que agradeço, um abraço a todos, um bom dia. Bom dia.